Páscoa é apenas comércio? Esse é o nosso tema de hoje. Nós falaremos hoje sobre a Páscoa, né, que está próximo aí no domingo que vem, já teremos a Páscoa. Eu sou o Leandro Malfi, né, nós estamos aqui, talvez você esteja estranhando um pouquinho aí do outro lado da tela. Não é o Leandro Fernandes que está aqui hoje, é o Leandro Malfi. Ele teve que resolver algumas coisas, não pôde vir, então eu vim no lugar dele hoje para nós darmos continuidade para esse programa, tá certo? Então, Páscoa é apenas um comércio, está passando aí na sua telinha. Desde já você pode ligar para a gente no telefone, que também está passando aí na sua telinha, 2379-4733, 2379-4733. E eu não vim sozinho, né? Eu não ando sozinho. Eu trouxe aqui comigo um amigo da nossa igreja, faz parte lá com a gente, e ele vai ser o nosso entrevistado de hoje. Lembrando que esse programa é um programa de reflexão, não é um programa religioso, tá certo? Então nós vamos falar sobre esse tema e eu trouxe aqui para falar comigo o Alexandre Capito, presbítero Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Leandro. Fique à vontade, manda um abraço, um beijo aí para quem estiver assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, nesse programa abençoado, que a gente tem acompanhado e tem aprendido muito, né? Então agradeço a você, Leandro Malfi, pela oportunidade, ao Leandro Fernandes, que nos concede esse espaço de estar aqui junto com vocês com esse programa. Eu queria deixar um abraço para minha esposa, a Karen, a mulher da minha vida, para minha mãe, para o meu filho e toda a família aí, para a nossa igreja abençoada também. Mandar um abraço para os irmãos lá da Assembleia de Deus, Ministério das Nações, né, onde nós congregamos, fazemos parte. O presbítero Alexandre dirige uma igreja também do nosso ministério, qual que é o endereço? Rua Calábria, número 63, Parque Novo Oratório, Santo André. De que dia são os cultos lá, gente? Quarta-feira, às 19h30 e domingo, culto da família, às 18h30. Tá certo, então. Então, você que quer participar, conhecer a igreja, tá, será sempre bem-vindo. Então, agora, Alexandre, o nosso irmão Leandro pediu para eu deixar aqui um abraço para os nossos patrocinadores, né, para os nossos colaboradores, e eu vou mandar um abraço para eles ali naquela câmera, e eu já volto para falar com você, tá certo? Olha o Robinho aí. Bom, Robinho, vamos lá, gente, o Leandro pediu para que eu fizesse esses anúncios aqui, e nós vamos falar sobre autopeças restauração, peças mecânicas, acessórios em geral, tá certo? Xande, se seu carro der um problema, acontecer alguma coisa, autopeças restauração, né? Gente de confiança, gente séria. E mandar um abraço pro Elias, o Leandro deixou aqui para nós mandarmos um abração pro Elias, tá certo? Então, qualquer problema no seu carro, autopeças restauração. E agora também nós falaremos da State One Jeans, roupas em geral. Qualquer tipo de roupa, se você precisar, principalmente para lojista, atacadista, no mínimo, com 12 peças. É um preço campeão. Entre em contato lá com a Luciana, mandar um abraço aqui para a Luciana e para o Zé também, tá certo? Então você que quer comprar roupa, você é atacadista, entre em contato com State One Jeans. E também Galpão Gaúcho. Você que gosta de comer bem, meu amigo aqui, presbítero Alexandre, ele gosta de comer bastante, né? Se chamar ele para picanha, ele não arrega não, ele vai para cima. Uma picanha, uma Coca-Cola, ele vai que vai. Então, Galpão Gaúcho, já comi lá, inclusive, não sei se meu pai está assistindo, ele já me levou lá para a gente almoçarmos, e se ele quiser levar de novo, eu aceito, e não vamos brigar por isso, tá certo? Então, almoço, jantar, rodízio, self-service, Galpão Gaúcho. Você que quer fazer aniversário, comemorar alguma festa da sua empresa, pode participar lá, ligue, né, para reservar um espaço. Agora, se for com menos pessoas, você pode já ir direto. Mas se for ocupar um pouco mais de espaço, ligue e reserve o seu lugar lá. Mandar um abraço aqui para o Isaías e para a Rose. E também mandar um abraço para a equipe, para o pessoal da 0 a 0, que é a marca de roupa que o Leandro Fernandes veste. Eles vestem o apresentador, né, o Leandro Fernandes. Tá certo? Então, a gente vai começar agora algumas perguntas aqui pro Alexandre. Tá tudo 0 a 0, Alexandre. Tá certo? Tudo 0 a 0. O tema de hoje, ele é bem interessante porque ele está próximo aí, ele vai, no domingo próximo, hoje é dia 2 de abril, né, 2/4/2015, e agora no dia 5 nós teremos a nossa Páscoa, né, nós comemoraremos a Páscoa. Então nós
resolvemos colocar esse tema aqui para a gente debater. Você que tem a sua questão, você que quer perguntar qualquer coisa, fique à vontade, ligue para nós, novamente o número aí na telinha, está aparecendo 2379-4733. Lembrando que nós temos também um canal no YouTube, você que vive acessando aí, perdeu algum programa e quer assistir, entre lá no nosso canal, se inscreva, comente, mande sugestão, críticas. O nosso e-mail também, se você quiser mandar sugestão de temas para nós debatermos aqui, é Bíblia para as Nações na TV, @gmail.com. Então você fique à vontade aí para mandar a sua pergunta. Vamos lá. Presbítero Alexandre, nós faremos algumas perguntas aqui que nós temos. Eu queria saber, como nós vamos falar de Páscoa, eu queria que você respondesse, né, de uma maneira aí bem clara para a gente, qual é o significado original da Páscoa? Isso. A Páscoa, Leandro, originalmente ela foi comemorada pelo povo hebreu. Tá? Foi uma festa instituída, tá, por Deus, para que toda primavera eles comemorassem a Páscoa. A Páscoa, que o sentido original dela, no original significa pessar. Pessar é passar por cima. Tá? Esse nome veio depois da situação das 10 pragas do Egito, que teve a morte dos primogênitos, onde a casa do povo hebreu, os umbrais das portas, né, eles eram marcados com sangue. Onde tivesse essa marca do sangue, a morte pulava por cima. Então o significado original da palavra Páscoa é pessar, passar por cima ou pular por cima. Após esse ocorrido, Deus fala com Moisés, no capítulo 12 do Êxodo, para eles toda primavera comemorar aí a Páscoa. Meados de março, meados de abril, aí é comemorado a Páscoa. Tá certo. Então, o significado literal, como você disse, é passar por cima. Isso. É isso. Ou tá pular certo. por cima. Tá, e esse passar por cima significa passar por cima de alguma coisa? Isso. A situação foi que o anjo da morte veio sobre uns umbrais das portas, ele via a marca do sangue do cordeiro. Quando ele via a marca do sangue do cordeiro, ele passava por cima. Então vem aí o sentido de pular por cima da morte, ou seja, o povo passou por cima da morte. Então toda vez que se fala da Páscoa, se fala sobre passar por cima da morte. Tá certo então. E onde foi celebrado a primeira Páscoa? A primeira Páscoa, Leandro, ela ainda foi celebrada no Egito, né? Quando o povo saiu do Egito ali, eles celebraram a primeira Páscoa ainda lá na terra do Egito. Tá certo. Foi a primeira Páscoa, então, a gente sucintamente pode responder isso. Foi celebrada no Egito. Após, teve algum evento anteriormente? Não. E qual a razão que ela foi para comemorar o... Isso, para comemorar esse livramento, né? Quando acontece a morte dos primogênitos, é onde Faraó libera, né, o povo hebreu para poder voltar para a sua terra de origem, para poder adorar a Deus. Então, a partir daquele momento, Deus institui a primeira Páscoa. Tá certo. Então, após as 10 pragas, é isso? Isso. Eles saem em busca da terra prometida, Canaã, e aí o Faraó, depois de tanta praga, permite que eles vão adorar a Deus no deserto, é isso? Na sua terra, de volta para a sua terra. Tá certo. E esse lugar onde foi celebrado o primeiro lugar é o Egito. Isso mesmo. Tá certo. Então, se a Páscoa ela foi criada pelos hebreus, instituída pelos hebreus, hoje ela existe. E os cristãos, todos aqueles que se denominam cristãos, eles devem comemorar a Páscoa? Isso. O apóstolo Paulo, Leandro, ele fala muito sobre a Páscoa, né? Ele fala que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele frisa bem, Cristo é a nossa Páscoa. E no sentido figurado, Cristo, ele é a passagem da morte para a vida, né? Ele que nos dá o direito da vida eterna. Antes estávamos mortos, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, mortos em nossas ofensas e nosso pecado. Então Cristo nos redimiu disso tudo. Então Cristo também é a passagem da morte para a vida. Tá certo. Então os cristãos, por que eles comemoram? Então é por causa disso. Porque é essa passagem da morte para a vida, é isso? Isso. Tá certo, então. Mandar um abraço pro Leandro aí, daqui a pouco acho que
vai entrar em contato aqui com a gente. Nos ligue aí, Leandro. Dá um alô com a gente aí ao vivo. E quem não é cristão? Se foi criada pelos hebreus, os cristãos devem comemorar? Quem não é cristão, ele deve ou não comemorar a Páscoa? Leandro, fica até um pouco difícil da gente falar sobre se deve ou se não deve, porque a grande maioria das pessoas não conhece o sentido original da Páscoa, né? Até o tema é bem sugestivo, o tema de hoje é bem sugestivo, então fica essa interrogativa, se deve comemorar ou se não deve. Então fica difícil por não conhecer, às vezes as pessoas comemoram e participam por não conhecer o sentido original da Páscoa, tanto israelita quanto cristão, né? Então não tem como falar se deve ou se não deve participar, ou comemorar a Páscoa. Então vamos assim, para a gente deixar bem claro, não é um dever, não é uma obrigação. Não. Agora, se a pessoa ela acha que ela deve participar, se ela acha que isso não vai afetar ela em momento algum, vai ferir as suas crenças, ou algo do tipo, ela pode participar tranquilamente. Agora, deve ter alguma, eu desconheço aqui, né? Mas talvez tenha algumas pessoas que não comemoram a Páscoa, né? Assim como tem pessoas que não comemoram também o Natal, né? Tem pessoas que não comemoram o aniversário. Isso é cultural, eu penso assim, né? Então, talvez, às vezes as pessoas acabam não comemorando, né, por alguma razão, ou por religião, ou por segmento dos pais. Tem tudo esse contexto, né, que pode ser visto. Então, para nós, Paulo ele diz assim, né, aquele que come carne, mais ou menos por essa linha, né, ele não critica aquele que não come. Então, se a pessoa resolve não comemorar, que ela não comemore, que ela siga aquilo, se aquilo não faz nenhum tipo de efeito para ela. Eu comemoro sim a Páscoa, né? E às vezes a gente perde um pouco o sentido dela, mas eu gosto de um bom ovo de Páscoa. Inclusive o meu tá lá com o Leandro, eu encomendei lá com o Leandro, e ele já vai me entregar aí, acho que entre hoje e amanhã, um ovo de Páscoa lá. A Simone, a esposa dele, né, tem a mão lá de ouro, faz um ovo de Páscoa delicioso, né? Inclusive, se você não encomendou, Leandro, o Xande pode ligar lá para ele, que ele faz um ovo para você da hora, um ovo abençoado, tem de tudo quanto é tamanho, quilo, sabor, mas tá certo. Então, pra gente, como aqui é um programa de reflexão, é assim, essa é a ideia, nós refletirmos, né, o Alexandre está expondo as ideias dele, o que ele pensa, aquilo que biblicamente também ele acredita, né, mas como eu disse, nós somos livres para pensar, nós podemos pensar, nós temos essa liberdade, o Criador, né, o Deus Criador, ele nos deu esse potencial de pensarmos, de refletirmos. Tá? Então a nossa intenção aqui não é afetar a sua religião, não é falar mal, esse não é o nosso intuito. O nosso intuito aqui é refletir, porque como eu sempre digo com o Leandro, ele criou essa frase, refletir é questão de sobrevivência. Ele está aqui conosco, ele vai falar, ele está aqui não, na verdade ele vai falar ao vivo aqui conosco, tá certo? Alô? Alô, Leandro? Alô, acho que está com um probleminha aqui. Aqui é o Leandro Fernandes, do programa Bíblia para as Nações. E eu quero cumprimentar todos os telespectadores, amigos. Está um pouco ruim o retorno aqui, mas... E quero dizer que eu estou sentindo muita falta de todos. Sara Malfi, eu quero te parabenizar pelo programa e também o Alexandre Capito. Certo. Ô Leandro, o que você acha aí desse tema aí? Você pode falar. Você está acompanhando aí da sua casa, tenho certeza que você está aí pela telinha acompanhando a gente aí. O que você acha desse tema aí? A Páscoa é apenas comércio, não é? Ao seu ver, o que você pensa sobre isso? Leandro, eu quero reiterar, parabenizar vocês pelo programa. E dizer que a Páscoa é tudo isso que o Alexandre Capito falou. Certo. Ele está de parabéns também. Obrigado. E de um modo geral, a meu ver, eu diria que a Páscoa significa libertação.
Muito Porque bem. o povo judeu, ele comemora a Páscoa para extravasar os seus sentimentos. E eu diria que, no modo geral, significa libertação. E como já foi dito pelo Alexandre Capito, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. E eu me lembro das palavras de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então eu resumo, Leandro, dizendo que a Páscoa significa libertação para os judeus. Inclusive o judeu, ele se reúne hoje durante a Páscoa, ou seja, na época da Páscoa, e conta o que Deus fez para os seus filhos. Então a Páscoa para o judeu é uma forma de perpetuar que há um Deus que livra o seu povo das mãos do inimigo. E Jesus fez a mesma coisa. Ele foi lá no Egito, lá no mundo, e nos libertou. Então, Leandro, nós podemos sim comemorar a Páscoa, embora muitos só tenham a Páscoa como comércio. No entanto, nós cristãos podemos usar também nesse momento de Páscoa as oportunidades para falarmos de um Deus que livra, de um Deus que liberta. Então, Leandro, com essas palavras eu me despeço, mandando um beijão no seu coração. Também do Alexandre Capito. E dizendo a todos os telespectadores e funcionários da ECO, uma feliz Páscoa para todos, ao lado daquele Deus que nos livra. Amém, Leandro. Deus abençoe, meu mano. Fiquem com Deus. Amém. Obrigadão, Leandro, pela participação aí. Esse foi o Leandro Fernandes participando ao vivo aqui conosco, né? Contribuindo ricamente com a sua colocação aqui, né? Apenas complementando tudo aquilo que a gente já vem discutindo aqui. Então, o nosso Deus é aquele que livra, né? Então, se você está nos assistindo, está preso, né, a coisas do passado, está preso a qualquer coisa, a vícios, esse Deus é o Deus que livra, né? Conhecereis a verdade vos libertará, como disse o Leandro Fernandes aqui, ao vivo, né? Para todo mundo aí, não é só para todo o Brasil, tá certo? Então, esse é o nosso Deus que livra. E a gente já está chegando aí aos minutinhos finais, e nós temos mais algumas questões aqui para responder. Você concorda com isso que o Leandro falou ou você discorda? Não, eu concordo, né? Inclusive, o Leandro ele fez uma colocação. Quando Deus dá ordem para Moisés fazer a Páscoa, ele fala sobre um estatuto perpétuo. Está lá no livro de Êxodo 12, ele fala sobre esse estatuto perpétuo. Então, eles testemunhavam, né, se alegrando por essa vitória, né, dessa libertação também do Egito. Então, tem todos esses sentidos aí que a gente pode aplicar. Tá certo. E, como eu disse, né, tem alguns costumes, tradições que nós temos aí na nossa cultura, porque o Brasil tem tem gente de todo lado, então acaba tendo uma mistura, e alguns fazem uma coisa, outro religião, tem de tudo quanto é coisa assim no nosso país, né? Coisa no sentido assim de diversidade. Então tem muita diversidade cultural no nosso país, etc. E alguma das coisas que nós trazemos aí como cultura, que é interessante, né, nós vemos, como eu disse, nós não queremos desrespeitar ninguém, mas eu queria que você, Xande, colocasse a sua opinião sobre uma pergunta que nós temos aqui,
é assim, devemos ou não comer carne na Sexta-feira Santa? Tem gente que come, tem gente que não come. Né? Nós devemos ou não, biblicamente, nós devemos ou não comer carne na sexta-feira que é considerada a Sexta-feira Santa? Biblicamente, Leandro, a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso. Né? Então, eu me apoio em textos bíblicos. Tá? O que a Bíblia fala sobre isso? Ela deixa alguma restrição? Então, se a Bíblia ela não deixa nenhuma restrição, isso me dá a liberdade de eu poder comer carne numa Sexta-feira Santa. Né? Sem ferir alguns outros pensamentos, algumas culturas diferentes da minha, sempre respeitando as outras culturas. Mas se não existem restrições bíblicas, não me impede. Então, ao seu modo de ver, a Bíblia, o livro sagrado, ele não tem uma restrição proibindo comer carne. Não tem. E até interessante, né? Não tem muito a ver assim nesse sentido, mas os judeus eles não comiam carne de porco, uma coisa do tipo assim. Pata fendada, né? Isso. E aí, de repente, Deus dá uma revelação para Pedro, dizendo que ele já purificou aquilo, ele já santificou aquilo. Então, às vezes, nós nos prendemos a algumas religiosidades que acabam nos afastando do verdadeiro Deus. Né? Então, ao seu modo de ver, né, biblicamente falando, nós podemos comer carne tranquilamente. Né? No dia da Páscoa, então, você pode... No dia da Páscoa, não. Na Sexta-feira Santa, pode comer carne. Como eu citei um texto aqui, o apóstolo Paulo ele disse, se você comer, né, e for às vezes escandalizar outro, você acaba às vezes nem comendo. Isso. Não é? Como, por exemplo, eu moro com a minha avó, ela é católica, ela tem o costume de não comer. Eu respeito, né, em respeito à minha avó, eu acabo não comendo. Isso. Eu faço outra, mas eu não, né, para não ofender, porque esse é o costume, é o segmento. Então, eu acabo, para não ofender, para nós vivermos em paz, essa penso que talvez seja a melhor forma, tá certo? Então, resumindo aqui, segundo a Bíblia, não há uma restrição para que nós venhamos a comer ou não comer. Simplesmente faz aquilo, porque às vezes tem pessoas que não... Tá certo, Robinho? Obrigado. Nós temos 3 minutinhos aqui, então tem pessoas às vezes que fugiu o raciocínio aqui, mas tem pessoas que dizem que às vezes, né, não posso comer, então se isso não vai fazer nenhum tipo de problema, então coma e seja feliz. Como eu lembrei agora que eu ia dizer, às vezes tem pessoas que não têm condição, né? Tem pessoas que não têm condição de comprar, às vezes, aquele bacalhau ou comer... Eu, por exemplo, eu não gosto muito de peixe, né? Não é o meu forte peixe. Né? Mas tem gente que às vezes não tem condição financeira, vai lá, apela para o ovo, para o bife, o que aparecer, o camarada vai comer. Né? Então, é mais ou menos por aí. Como nós temos agora 3 minutinhos, eu queria que você respondesse a última questão, Xande, e mandasse um abraço já para todos aí que estão te assistindo. Né? Se alguém quiser adicionar o presbítero Alexandre no Facebook, é só... Alexandre Capito. Né, se quiser agendar ele para pregar na sua igreja, enfim, fique à vontade para dar palestra, seminário, fique à vontade, só entrar lá no Face dele e deixar o recado, aí vocês acabam entrando em contato aí e falando com ele, tá? Então, para encerrar, queria mandar um abraço para todos, né, desde já que estão nos assistindo aqui, né, toda a equipe aqui da Rede Eco TV, que estão aí nos assistindo, obrigado, estão colaborando aqui conosco. Então, eu queria que você respondesse e deixasse uma mensagem, né, Páscoa é apenas comércio? Então você pode olhar ali para aquela câmera e deixar a sua opinião. Resumindo, diante de tudo que a gente já falou aqui, nós entendemos que a Páscoa ela não é somente o comércio. Eu, no meu pensamento cristão, quando se fala de Páscoa, é um pensamento que eu reflito. Reflito na libertação que Cristo trouxe para a minha vida. Então, a palavra que eu deixo hoje é para que você reflita sobre o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, te trazendo a libertação, fazendo com que você passe da morte para a vida e tenha o direito da vida eterna. É essa mensagem aí que eu deixo ao seu coração, Leandro. Tá certo. Então, todos aqueles que estão nos assistindo, lembrando que domingo, às 4 horas da tarde, nós temos repetição desse programa aqui. Nós estaremos reprisando no domingo às 4 horas da tarde,
tá certo? E como, para encerrar o programa, como sempre o nosso querido irmão Leandro Fernandes diz, porque refletir é questão de sobrevivência. Então guarde isso com você. Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Senhor, nosso Libertador. Então guarde isso com você. Cristo é a nossa Páscoa. Um abração para todos aí e lembre-se, refletir é questão de sobrevivência. Obrigadão a todos, até mais. Tchau, tchau.